Um bom dia para você que está conectado aqui conosco em mais um sábado. Sábado ensolarado, bonito e um dia muito especial aqui para nós, porque teremos uma programação toda especial em função de uma linda cerimônia de batismo que nós teremos logo mais. Fico feliz que você está aqui conosco. Estamos nos encaminhando aí para o final, para o capítulo final aqui do tema sobre divórcio e novo casamento dentro da série Relacionamentos. A série não termina com esse último capítulo aqui, o último capítulo do tema divórcio e novo casamento. A série ainda continua falando sobre os relacionamentos, ainda iremos trabalhar outros assuntos importantes. Um dos assuntos, apenas assim para dar um spoiler, um gostinho aí para você de quero mais, nós vamos trabalhar o assunto sobre sexo antes do casamento. Pode ou não pode, pastor? A Bíblia fala alguma coisa nesse sentido? Quais são as implicações para isso? Qual é o problema? Eu não entendo por que a Bíblia por que a igreja muitas vezes é tão categórica nisso. Então, se você quer descobrir sobre esses assuntos, não perca os próximos encontros, ok? Quero agradecer aqui a Carol, que cantou uma música maravilhosa, que tem tudo a ver com a temática da nossa série. Mas, antes de eu ir para o assunto de hoje, eu quero lembrar você que nesse momento é nosso momento de adoração. É um momento em que você separa aí, já deve ter separado o seu dízimo, já deve ter separado a sua oferta. É um momento que simbolicamente você vai trazer para frente, quem sabe, do computador, para frente aí do seu televisor, da sua TV. E ali, quem sabe, eu já falei para você, né? Quem sabe alguns já até separaram ali uma vasilha, um recipiente para colocar ali seus dízimos. Simbolicamente, esse é um momento de adoração que deveria estar acontecendo aqui. Mas a pandemia não nos permite a isso. E depois desse momento que nós estamos proporcionando aqui, obviamente que você vai encaminhar isso para a tesouraria da igreja. E cada dia, cada sábado, eu tenho abordado uma pergunta diferente a respeito aqui do dízimo. Tenho trazido alguma curiosidade a respeito do dízimo. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho uma perguntinha para você. Se você está nos acompanhando, você pode responder aqui para nós aqui no chat, tá bom? Aqui no nossa linha aqui de mensagens aqui do Facebook, né? Pode o doador, pastor? Pode o doador administrar o dízimo destinando ele para aquilo que ele deseja? Essa é uma pergunta. Será que você, como doador, pode administrar o dízimo do jeito que você quiser? Significa canalizar esses recursos para aquilo que você acha que deve ser utilizado? E aí? Qual seria a resposta bíblica para isso? É um claro não, né, gente? Um claro não. Na verdade, existe aqui um texto da Bíblia que eu quero repartir rapidamente aqui com vocês. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia digital nesse momento para ganharmos um pouquinho mais de tempo. Gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse. Deixa eu pegar aqui. Para responder essa pergunta aqui, Números capítulo 18, tá? Números capítulo 18. Então, ali está o texto. Eu vou ler para vocês o verso 18, o capítulo 18, verso 21. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que eles prestam, serviço na tenda da congregação. E aí então, o verso 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel. Então pare para pensar. Deus, ele não só define a quantia, a 10ª parte, mas define também quem deve administrar esses recursos e aonde deve ser aplicado esses recursos. Os recursos deveriam ser aplicados para a causa do santuário, a causa dos ministros do Senhor. No Antigo Testamento eram os sacerdotes, eram os levitas. No Novo Testamento, na Nova Aliança, são
os ministros do evangelho, os pastores, evangelistas, as pessoas que têm uma vida voltada exclusivamente para a pregação do evangelho. Os dízimos, portanto, devem ser destinados para a causa do evangelho, em especial a manutenção dos servos de Deus que vivem em prol de servir a igreja. Portanto, você não pode destinar o dízimo para aquilo que você bem entende, tá ok? É administrado pela própria igreja, pelo corpo de Cristo, e é utilizada para a manutenção dos servos de Deus, ok? Feche os seus olhos aí, onde você estiver, vamos orar. Poderoso Deus, obrigado por mais um encontro, e obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de adorar a Ti através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Abençoe cada lar, cada casa, cada doador, que nesse momento, ó Deus, tem depositado os recursos que o Senhor colocou nas mãos deles, mas eles têm separado aquilo que lhe pertence agora. Que o Senhor abençoe grandemente a fidelidade de cada um deles, e que nada venha a faltar neste lar, e que esses valores, eles cumpram o propósito no qual o Senhor os destinou, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós tivemos um programa de visitação acontecendo na igreja do Bairro Alto, que é uma das congregações que fazem parte aqui do nosso distrito. E nós tivemos algumas complicações, eu quero aqui puxar a orelha de público dos membros aqui da nossa igreja, mas com carinho, ok? Com amor. É o seguinte, amigos, nós, junto do departamento de secretaria do distrito, onde estamos trabalhando com todas as secretárias, nós estamos nos empenhando em atualizar os cadastros dos membros. Essa atualização de cadastro envolve endereço, e-mail, dados pessoais. Nós temos um sistema onde nós temos esses dados para que possamos localizar o membro, para que possamos entrar em contato com o membro. E nós tivemos um programa de visitação maravilhoso no sábado passado. Fique tranquilo, nós não entramos na casa de ninguém. Foi somente no portão, algo rápido, pontual. No entanto, nós não conseguimos encontrar muitas pessoas. Por quê? Porque o seu número de telefone não estava atualizado, a pessoa mudou e não informou a igreja, mudou de endereço, mudou de cidade, mudou de igreja, e nós não fomos comunicados, e aí, infelizmente, os dados ficaram desatualizados. Então, peço a você, se você quer nos ajudar e gostaria de receber uma oração no portão da sua casa, nesses próximos dias. Hoje vai ter, inclusive, mais uma bateria de visitações, onde as pessoas estarão recebendo uma oração especial na porta de casa. Você, então, abaixa o aplicativo do ServeMe, é uma forma, e atualize você mesmo esses dados ali. Se você tem dificuldade de abaixar o aplicativo do ServeMe, procure a secretária da sua congregação. Procure ela, manda um recado no WhatsApp, dá uma ligadinha hoje ainda, para que possa fazer a correção desses dados, caso você não tenha atualizado. Tá bom? Você vai nos ajudar a evitar custos desnecessários, a perda de tempo e, acima de tudo, vai poder ter o privilégio de receber uma bênção toda especial. Ok? Ok. Quero que você abra a sua Bíblia, então, por bondade, no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos ler agora, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Só isso. Pastor, hoje você vai falar sobre Davi? Não. Pastor, hoje você vai comentar sobre o pecado de Davi? Em certo sentido. Mas você vai entender até o final por que eu estou começando com esse texto. Hoje eu vou fazer aqui um breve sumário daquilo que foi apresentado nos 3 últimos encontros a respeito do que a Bíblia fala a respeito de casamento, divórcio, novo casamento, separações justificáveis. Quantos assuntos nós abordamos em 3 encontros? Cada encontro, média de 50 minutos de fala. Se você não ouviu eles ainda, eu peço que você, então,
tire um tempinho durante a semana para que você possa visitar esses temas que estão gravados aí na página do Facebook da igreja, para que você possa entender também a discussão de hoje. A discussão de hoje, a apresentação, tem tudo a ver com um resumo praticamente daquilo que foi apresentado anteriormente, e agora um comparativo entre aquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas com aquilo que a irmã White escreveu em suas cartas, em seus livros. Ok? Então veja só. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que até o presente momento, nós vimos na Bíblia diretrizes que regem o casamento, divórcio, novo casamento, separações justificáveis que não dão direito a novo casamento. E quero apresentar aqui um breve resumo até agora daquilo que nós apresentamos, só para que você refresque a memória. Tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, relembrando. Para Cristo, divórcio é algo que lhe dá direito a novo casamento. Apesar de os judeus estarem se divorciando naquela época por qualquer motivo, em decorrência disso, casavam-se novamente a seu bel prazer. Jesus, então, não valida esse comportamento. Ele reprova essa atitude, define que o divórcio válido é somente por porneia, ou seja, por relações sexuais ilícitas, praticada por um dos cônjuges. Cristo vai defender a integridade do casamento, dizendo que ele é indissolúvel, ele é vitalício, heterossexual, monogâmico, estabelecido por Deus para nunca mais se dissolver. E ele vai ir contra o pensamento das pessoas da época que se divorciavam por motivos banais e depois se casavam com outras pessoas. Ele chamava esses relacionamentos de relacionamentos adúlteros. Cristo também aconselha que mesmo que ocorra o caso de adultério no seio matrimonial, devemos apelar para o perdão e a reconciliação. Porém, de forma implícita, se esses recursos forem esgotados, que a parte inocente tem direito não apenas a se separar, mas a casar-se novamente, se preferir. Ok? Cristo não tratou de motivos que podem desencadear uma separação, apenas do adultério. Porque o adultério é o único motivo no qual dá direito a casar-se novamente. Isso é divórcio para Deus. Então, uma coisa, divórcio para Deus é isso. Tudo que acontece de separação entre o casal, que não houve relação sexual ilícita, ou seja, o casal se separou, mas não foi por uma questão de adultério, então isso é uma separação, não divórcio. Há uma diferença para Deus, divórcio e separação. Eu sei que dentro do nosso contexto, divórcio e separação são quase sinônimos, mas para Deus existe sim uma diferença disso. Separação é algo que realmente se torna inconcebível aquela relação. Infelizmente, por causa do pecado no mundo, a dureza do nosso coração, há alguns casos que sim, são justificáveis, mas não dão direito a novo casamento. Ok? Então veja, vimos nas orientações do apóstolo Paulo, registrada lá na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, um complemento a esse assunto. Paulo irá dizer que a aceitação do evangelho por parte de um dos cônjuges não é motivo justificável para a separação, muito menos ao divórcio. A separação para com aquele que não aceitou o evangelho. As pessoas estavam abraçando o evangelho no meio gentil e achavam que deveriam divorciar, achavam que deveriam se separar do seu marido ou da sua esposa que não abraçou o evangelho. Então Paulo diz: não, vocês não estão autorizados para isso. Abraçar o evangelho não lhe dá direito a divorciar-se do seu esposo ou da sua esposa que não abraçou o evangelho como você. Isso não lhe dá direito. E ele continua dizendo: o que creu e abraçou a nova fé não deve separar-se do que não creu, mas se vier a separar-se, não tem direito a casar-se com outra pessoa. Deve permanecer sozinha ou sozinho ou reconciliar-se com o seu cônjuge. Paulo, ele irá dizer que a relação íntima, ela deve ser mantida entre um cônjuge crente e um descrente. E que esse matrimônio é legítimo, não é impuro aos olhos de Deus.
Então, alguns crentes gentios que estavam abraçando o evangelho achavam que o seu relacionamento agora com o incrédulo, com o descrente, tornava o matrimônio impuro, a relação íntima uma coisa odiosa aos olhos de Deus. Paulo vai dizer, não, nada disso. Vocês têm como dever a relação íntima. E esse relacionamento não é impuro aos olhos de Deus. Portanto, vocês não estão autorizados a se divorciarem, porque um abraçou a fé e o outro não. Ok? Este não é motivo. Paulo, ao dizer que caso venha a se separar, Paulo vai falar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 11, ele abre o espaço para o entendimento de que existiriam situações que tornariam a relação matrimonial insustentável. É possível que poderia estar acontecendo ali conflitos dentro da casa por um cônjuge ter abraçado a nova crença. É possível que em alguns casos o marido incrédulo ou a esposa agisse de forma rude para o cônjuge crente, com agressão física, ameaças. E devido a isso, o cônjuge crente optasse por separar-se. Mas se isso viesse a acontecer, apesar de ser algo justificável para a separação, Paulo orienta que não se deve casar uma segunda vez, ou procurassem reconciliação. Expliquei no último encontro, inclusive, que existem abusos sexuais e agressão física, que são, obviamente, atitudes reprováveis e são motivos justificáveis para uma separação. Como é que você vai ficar numa relação onde você é como diz o ditado popular, um saco de pancada, né? E a sua vida corre perigo. Existem situações insustentáveis mesmo, difíceis, complexas. São motivos justificáveis para uma separação, depois que tudo foi feito para regularizar aquilo, tudo foi tentado, e não deu certo, ainda assim não deu certo. Então, muitas vezes, isso é sim um motivo justificável para a separação, mas que não dão direito a novo casamento. Isso tem que ficar claro. É claro que até mesmo vícios, né, como o alcoolismo, que acabam minando a saúde física, emocional, financeira do matrimônio, prejudicando até mesmo a educação dos filhos. Com o passar do tempo, se não for tratado, amigos, irmãos e irmãs, se não for tratado algo dessa natureza, leva a um desgaste, sim, do casamento. Claro que leva. A ponto de a parte inocente desistir de lutar por esse relacionamento. Há casos em que o mal menor é a separação. Há casos em que o mal menor é a separação. A igreja vê nisso razões justificáveis para uma separação, sem dar, contudo, biblicamente falando, direito a novo casamento. Mesmo que venha a ocorrer uma separação por razões justificáveis, perante Deus, nenhum dos dois, na verdade, tem direito a novo casamento. Agora, se nesse interim a parte culpada acaba tendo relação sexual ou venha a casar-se com outra pessoa, a parte inocente estará livre para casar-se novamente. E a parte culpada, se for membro da igreja, mencionei inclusive, será removida do rol de membros da igreja. É isso que acontece. Se separou por agressão física, por violência, e agora, no caso, a mulher aqui, vamos supor que nesse caso, nesse exemplo, a mulher que está sendo agredida. Então ela se separa, não aguenta mais, tentou de tudo, mas não deu certo. Todos os esforços foram em vão. Então ela se separa. Ela tem direito a casar-se? Não. Até que a parte culpada, aquele que era o agressor, acabe contraindo novas núpcias, tendo relação, não necessariamente casando, mas tendo relação íntima com a outra pessoa. A relação íntima quebra os votos conjugais que ele tinha com o seu cônjuge, e nesse caso, a relação dele se torna adúltera, e a parte inocente, que era agredida, ela nesse momento está livre a novo casamento. Está livre. Mas somente se isso vier a acontecer. Ok. Paulo também vai falar da decisão da separação por parte do incrédulo. Se o incrédulo decidisse não permanecer mais ao lado do cônjuge crente, ele diz que o cônjuge crente não precisaria continuar insistindo nesse relacionamento. Agora veja,
é importante frisar. O cônjuge crente não deveria e não deve tomar a iniciativa. Mas se o cônjuge incrédulo tomasse essa iniciativa, tomasse essa atitude, o cônjuge crente ficaria e fica desobrigado da reconciliação e do testemunho para com o incrédulo. E por consequência, Paulo não fala, mas algo lógico de se pensar é que o cônjuge crente receberia carta de divórcio por parte do cônjuge incrédulo. Ele receberia carta de divórcio, mas não é porque teria a carta de divórcio reconhecida pelas autoridades romanas, que o cônjuge crente e até mesmo descrente teria direito perante Deus de se casar novamente. Trazendo aqui para os nossos dias, né? Em nosso país, na legislação brasileira, apesar de existir a separação judicial, o meio mais comum de separação legal é o chamado divórcio. Portanto, por mais que você seja a parte que não procurou a separação, pode sim assinar o divórcio para aquele que quis se separar. Agora, não é porque você assinou o divórcio para essa pessoa que você está livre para novo casamento. Você pode estar livre para novo casamento perante as autoridades brasileiras, mas não perante Deus necessariamente. Você só estará livre para novo casamento não com um divórcio na mão, mas quando a outra parte cometeu adultério ou relação sexual. Isso sim vai lhe dar direito perante Deus de um novo relacionamento. E não simplesmente um papel. Então, lembrando que perante Deus vocês continuam casados. Ele tem a sua assinatura de divórcio, mas não tem direito a casar-se novamente. Ele tem a sua assinatura ao divórcio, não porque você quis ou procurou isso, mas porque ele insistiu e se negou para todas as investidas de pazes. Olha, veja, eu vou ler aqui um trecho do Manual da Igreja. Página 163, isso aqui é importante você saber. O item número 5 diz assim: um cônjuge que tenha violado o voto matrimonial e se tenha divorciado, não tem o direito moral de casar-se com outra pessoa, enquanto o cônjuge que permaneceu fiel ao voto ainda vive, ou permanece sem casar e casto. Se ele se casar, ou seja, aquele que se divorciou, né, se casar, deverá ser removido do rol de membros. A pessoa com quem se casar, se for membro da igreja, também deverá ser removida do rol de membros da igreja. Que coisa, né? Mas é importante você entender isso aqui. Como que a igreja procede nesses casos. Nos casos de separação justificável, você pode ter o direito legal, mas não tem o direito moral perante Deus de se casar novamente. Paulo disse que o cônjuge crente não deveria ficar sob a escravidão. Isso é entendido como sendo a obrigação da reconciliação, ou testemunho para o cônjuge incrédulo. Mas ele não disse que o cônjuge crente teria direito a novo casamento. Não disse isso. Bom, gente, diante disso, outro ponto que abordamos é que Paulo menciona que a morte cessa os votos conjugais. E que, portanto, o viúvo ou a viúva estaria livre a novo casamento, mas somente entre pessoas da mesma fé. E é assim que eu concluí o terceiro tema na semana passada. Em outras palavras, mesmo que se trate de pessoas cristãs, queridos, é importante lembrar que há um abismo de diferença entre cristãos. Paulo não diz que você tem que casar com uma pessoa da mesma denominação. Ele não diz isso. Ele diz que você deve casar no Senhor. O que se entende por isso? Que a pessoa seja cristã. No entanto, no mundo hoje que vivemos, o cristianismo, ele é pulverizado. Você tem milhares, centenas de milhares de denominações debaixo do guarda-chuva do cristianismo. E essas muitas denominações têm pensamentos totalmente conflitantes com as demais. Tem uma cosmovisão totalmente diferente. Então isso tem que ser levado em consideração hoje. Era uma coisa que não acontecia nos dias de Paulo. Então veja, mesmo que se trate de pessoas cristãs, é importante lembrar que há um abismo de diferença. Não basta namorar com quem é cristão, então.
mas devemos procurar entre aqueles que professam a mesma fé que a nossa. Agora existe aí, olha, sinceramente, no meio do povo de Deus, no seio do povo de Deus, algumas pessoas que enganam a gente. Tem a nomenclatura de adventista. Tem o nome no rol de membros da igreja. Mas, infelizmente, é uma pessoa que, infelizmente, não é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja, pastor, eu devo procurar uma menina adventista, um rapaz adventista? Sim, mas ainda assim, seja criterioso. Porque você pode ser, muitas vezes, ludibriado, viu? Às vezes, o príncipe aí, minha querida irmã, vira sapo depois, viu? Em vez de sapo virar príncipe, nesse caso, o príncipe vira sapo. Então, muitas vezes, a princesa que você casa, depois ali, acaba todo o glamour e você descobre que era a carruagem era uma abóbora gigante, né? Problema sério. Cuidado com essas questões. Agora, pastor, mas nós temos algumas peculiaridades com relação às demais denominações. Por exemplo, nós cremos que foi manifestado no seio da igreja o dom profético na pessoa de Ellen White. Como que ficam os seus escritos, os seus testemunhos a esse respeito? Eu quero dizer o seguinte para você. Como adventistas do sétimo dia, cremos que a Bíblia é o nosso único credo. Único. Que em termos de doutrina, carregamos o princípio protestante sola scriptura. Sola scriptura é um termo latino que significa somente a Bíblia. A Bíblia só. Ou seja, somente a Bíblia como a única regra de fé e prática em questões de doutrina. Em questões de doutrina. Agora, eu quero ler uma afirmação que a irmã White escreve no livro O Grande Conflito, página 595, ela diz assim: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Ela defendia esse princípio em seus escritos. Ela vai dizer no livro Grande Conflito, página 9, ela diz assim, abre aspas, as santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e a infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E daí ela vai citar 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Porém, como adventistas, também cremos nos escritos de Ellen White como testemunhos inspirados dados para a igreja nos últimos dias. Nós cremos nisso. Não cremos que isso aqui entra em contradição com o princípio sola scriptura. Não cremos nisso. Por quê? Porque em termos de inspiração, não há diferenças entre os profetas da Bíblia e Ellen White. Em termos de inspiração, não há diferença. Nós não cremos em graus de inspiração. Assim como não existe meio grávida. Você já viu meio grávida? Você já perguntou para uma pessoa, aí você está grávida? Eu estou meio grávida. Não, isso não existe. Ou você está ou você não está. Então a mesma coisa é uma pessoa inspirada. Ou você é inspirado ou você não é. Não existe meio termo aqui. Então, em termos de inspiração, não existe nenhuma diferença entre os escritores da Bíblia e Ellen White. Não. Porém, existe uma diferença sim em termos de função. Em termos de função. Apesar de seus escritos terem sido inspirados, em termos de função, são escritos que têm um propósito diferente da Bíblia. Seus escritos têm como objetivo conforto, correção, orientação na compreensão dos ensinos das Escrituras e na aplicação desses ensinos. Esses escritos, os escritos da irmã White, são aplicáveis, são autoritativos, em especial aos adventistas do sétimo dia. Entendeu aqui agora? Em especial aos adventistas do sétimo dia. Isso significa dizer o seguinte, que ninguém depende, a salvação não depende
de acreditar nos escritos da Ellen White. Não, você precisa acreditar nos escritos bíblicos. Agora, é verdade que uma vez que você aceita os escritos bíblicos e entende que o Espírito Santo atua e continua atuando na igreja, não tem por que rejeitar os seus escritos se eles não estão em contradição com aquilo que o Espírito Santo revelou àqueles que vieram antes dela. Obviamente que não. Qual é a base da fé? A Bíblia somente. Ok? A Bíblia somente. Todas as doutrinas da igreja estão fundamentadas na Bíblia e não nos escritos da Ellen White. Nós vamos perceber agora aqui que o que ela vai fazer é um eco e reproduzir aquilo que o Espírito Santo já havia orientado aqueles que vieram antes dela. Agora você vai perceber também que ela trata de algumas situações específicas também, que fogem à regra, que é o que eu quero apresentar aqui para vocês. E a pergunta é, qual foi então o posicionamento adotado pela Ellen White em relação ao divórcio e novo casamento? Ela falou muita coisa, obviamente que eu não vou esgotar nem um pouco, eu vou apenas dar um toque nesse assunto. Mas alguns detalhezinhos eu gostaria de frisar aqui com você, para que você saiba o que ela falou a respeito desse assunto. Rapidamente aqui, então veja. Em primeiro lugar, ela reafirma o que foi dito sobre a única forma de novo casamento permitido na Bíblia. Além da morte de um dos cônjuges, ela diz, somente o adultério. Ela escreve uma carta em 1863 para um irmão chamado George Lay. E ela disse o seguinte, abre aspas. Vi que a irmã Jones, por ora, não tem o direito de desposar outro homem. Mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para se casar com quem quiser. Isso aqui faz parte da carta número 4 de 1863, está registrado no Lar Adventista. Ou seja, ela está abordando aqui uma mulher que estava separada do marido, mas que não tinha o direito ao novo casamento, porque a separação não havia ocorrido por um adultério da parte do marido. Agora, aconselhando uma esposa chamada Carlyle, ela disse o seguinte, abre aspas, recebi uma carta do teu marido. Eu diria que só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa do seu marido, o adultério. Carta 168 de 1901. Você vai perceber que as orientações que ela dava era sempre no particular. Sempre no particular. Nós temos muito pouco material daquilo que ela escreveu no coletivo. Nós temos o material que ela escreve na Review Herald, a revista da igreja, em conjunto com seu esposo Tiago White, pastor, aonde ela dá diretrizes sobre um caso específico ali, junto com o seu marido. O restante foi tudo por cartas. Isso já demonstra que as suas orientações não devem ser generalizadas, mas devem ser analisadas dentro do seu contexto. E depois essas cartas foram compiladas e se formou então o Lar Adventista e outros livros que tratam desse assunto, que colocaram esse assunto em pauta. Um conselho para um médico que estava em vias de divorciar. Um certo médico casado com uma descrente, inclusive, e ele tinha ele tinha ideias errôneas a respeito do casamento e queria se separar da mulher a qualquer custo. Ela então escreve uma cartinha para ele. Nessa carta ela diz o seguinte, abre aspas. Tu dizias com respeito à relação matrimonial, tuas ideias com respeito à relação matrimonial têm sido errôneas. Nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Ela escreve, fecha aspas, ela escreve isso na carta de número 8 de 1888. Abre aspas novamente. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido ou o marido a sua esposa. O adultério. Fecha aspas. Na mesma carta que ela disse isso. Para esse médico que queria se separar a qualquer custo da sua esposa. Ela convidou, inclusive, esse obreiro a trazer a sua esposa de volta ao seu lado, quando, inclusive, eles já haviam se separado. E ele ficava de conversinha para com as médicas no sanatório, e ela reprova as atitudes dele, que ele não tinha autorização para isso, apesar de não estar
junto da sua mulher, já estava separado, inclusive, e ela orienta, volte para sua mulher. Ela não autorizou. Ela está simplesmente reproduzindo aquilo que a Bíblia já dizia. A Mão White também aqui vai falar que a falta de amor não é uma razão suficiente para o divórcio. Aquilo que foi cantado aqui pela Carol. O amor. E ela diz, a falta dele não é uma razão suficiente para o divórcio. Após você ter feito o voto solene diante da presença de Deus, das pessoas, dos anjos, ainda que esteja casada com um cônjuge imperfeito, inclusive. Que na maioria das vezes é isso que acontece, né? Nós não sabemos muitas vezes ponderar antes de casar, casamentos precipitados, e depois descobre que a pessoa tem uma série de comportamentos reprováveis, e aí, agora eu quero me separar. Não, agora você vai aguentar o tranco, meu amigo. Como diz um ditado, subiu no cavalo, aguenta o trote. Né? E aí então, numa carta enviada a uma irmã chamada irmã Harper, que dizia não amar mais o marido, ela então disse o seguinte, abre aspas, você sabe que não se casou com um homem perfeito. Em outras palavras, diz assim, você sabia, você não era inocente. Continuando, você pode dizer que não ama seu marido, e é por isso que você não deve tentar fazê-lo? Essa vida é tão longa e de tanto valor para você que você escolherá o seu próprio caminho e deixará de lado a lei de Deus. Não vejo motivos possíveis para você obter um divórcio. Na continuação da carta ela diz, quando você conduzir a sua vontade de maneira correta, conscienciosamente, andar no temor do Senhor, então o amor que agora você supõe estar morto, ressuscitará. E ela continua, a fonte do amor aumentará dia a dia, e toda a amargura e decepções serão excluídas a seu tempo. Fecha aspas. Isso aqui está presente na carta 57 de 1888. Ela continua dizendo, na mesma carta, o seguinte, agora eu lhe digo que você não pode quebrar seu voto de casamento e ser inocente diante de Deus. Una seu interesse ao seu marido. Ame-o, tenha paciência, trabalhe com ele, peça que os maus conselheiros se apartam. E o caso é entre você, seu marido e Deus. Fecha aspas. Isso aqui é muito interessante porque algumas pessoas, eu quero aqui dar até um conselho. Algumas pessoas acabam tendo dificuldades dentro do casamento e às vezes algumas mulheres procuram alguns homens da igreja para aconselhamento. Queridos irmãos, líderes da igreja, isso vale para mim, isso vale para todos. Existem certas situações que realmente, às vezes não é aplicável, a gente não consegue aplicar isso que eu vou dizer agora na sequência. Mas via de regra, qual é a regra? Oriente mulheres com a sua esposa. Oriente com o consentimento da sua esposa. Aquilo que você, inclusive, for dizer por telefone, mensagem, mostre para a sua esposa. Mostre para que ela esteja acompanhando o desenvolvimento daquele aconselhamento. De preferência, se for presencial, esteja com a sua esposa. Existem casos que realmente, às vezes não é possível estar com a esposa. Existem casos assim, mas cuidado. Porque, via de regra, o que acontece nesses casos? Quando um homem se aconselha com uma mulher, ou mulher com um homem, ela agora devota a sua afeição para aquela pessoa que está aconselhando, porque ela diz assim, esse homem é perfeito. É esse homem que eu queria lá em casa. É esse tipo de mulher que eu estava esperando. E acaba agora devotando as suas afeições a essa pessoa, confundindo as coisas. E muitas vezes o que nós temos? Uma tragédia. Porque ao invés de aconselhamento, ele aconselhou até demais. E acabou que se torna agora parte do problema. Entendeu, gente? Ela, inclusive, diz, se afaste dos maus conselheiros. Quem são os maus conselheiros? São aquelas pessoas que vão, inclusive, aconselhar contra aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. A mãe, muitas vezes, o pai, muitas vezes, por desconhecer todo o contexto, você deve procurar o conselho deles, sim, não há dúvida disso. Mas muitas vezes eles desconhecem o contexto interno da família, ali, daquele casamento. E o que vai dizer? Isso aí, filha, tem que se separar mesmo. É isso mesmo.
Aí o pai vem, eu não toleraria uma coisa dessa. Você não pode ficar ao lado dessa mulher. Não é por aí. Olhe para aquilo que a palavra de Deus revelou. Olhe para aquilo que a palavra de Deus revelou. Em alguns casos, e a maioria dos casos, o caso é entre você, o seu marido e Deus. Não fique abrindo da sua intimidade com toda a pessoa. Em resumo, então, aqui, Ellen White declarou que Deus permite um novo casamento somente quando há direito legítimo ao divórcio. Essa é a regra. O que é isso? Nada mais é do que um reflexo, um eco daquilo que as Escrituras já diziam. Ela também vai reafirmar o princípio apresentado pelo apóstolo Paulo, que a aceitação do evangelho por parte de um dos cônjuges não era motivo para a separação, nem tampouco dava direito a divórcio no novo casamento. Nem tampouco. Conselho ao médico. Mais um médico aqui. É possível que seja até o mesmo do conselho anterior. Abre aspas, ela diz assim, ó, se a esposa é incrédula e opositora, o marido não pode, em face da lei de Deus, abandoná-la só por isso. Para estar em harmonia com a lei de Deus, ele deve coabitar com ela, a menos que ela mesma escolha a separação. Fecha aspas. Isso aqui está escrito na carta 8 de 1888. Então veja, aqui ela diz claramente, inclusive há um dever, a relação íntima é um dever. E você deve coabitar com ela. Isso aqui é relação íntima. Aqui não é morar debaixo da mesma casa, não. Debaixo do mesmo teto, desculpe. Isso aqui é a relação íntima. Você não deve deixar de corresponder a isso. E você não deve procurar o divórcio. Agora, se ela quiser, se você tentou todos os recursos e não deu, paciência. O que ela está dizendo aqui? Apenas um eco daquilo que Paulo já disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Ela fala também de separações justificáveis. Em se tratando desses casos, onde ela aconselha, inclusive, a separação, mas que não davam direito a novo casamento. Por exemplo, pastor, ela aconselhou a separação? Sim, aconselhou em alguns casos. Veja, um conselho dado a um marido abandonado pela esposa. Em 1888, ela disse o seguinte: não vejo o que mais pode ser feito nesse caso. E penso que a única coisa que você pode fazer é desistir de sua esposa. Olha isso. Se ela está assim determinada a não viver em sua companhia, serão ambos muito infelizes se insistirem. Visto que ela clara e determinadamente escolheu o seu caminho, a única coisa que você pode fazer é tomar a sua cruz e proceder como homem. Levante a cabeça e siga a tua vida. Paciência. Não tem o que fazer. E ela continua, ela tem outros conselhos nesse sentido. Aconselhando uma esposa maltratada pelo marido. Em 1907, na carta 148 dela, ela diz o seguinte: recebi a sua carta e minha resposta é: não aconselho seu retorno a Walter Harper. No livro eles retiram o nome da pessoa, mas eu sei quem que é. Por isso que eu estou mencionando nomes aqui. Walter Harper. A menos que veja nele decidida mudança. O Senhor não se agrada das ideias que ele alimenta a respeito do que é uma esposa. Se ele ainda mantém suas opiniões anteriores, o futuro não será melhor para você do que foi no passado. Ele não sabe como tratar uma mulher. Olha, gente, que palavras contundentes isso aqui. E ela continua, ela diz o seguinte: fico muito triste com isso. Tenho pena naturalmente por Walter, mas não posso aconselhar você a voltar para ele, indo contra aquilo que você já presenciou. Fala você com a mesma sinceridade que falei a ele. Seria perigoso colocar-se outra vez debaixo de sua ditadura. Olha aí. Alguns casos, às vezes, acontece de temos que lidar com isso aí. E é por isso que, em alguns casos, via de regra, eu sempre vou apelar para uma reconciliação e perdão, sempre. Mas é verdade que existem casos que foram tantas iniciativas, tantas tentativas, e o cidadão é um ditador, ou a mulher é uma ditadora, um abusivo. Tem casos que muitas vezes a separação é uma menor mesmo. É um mal menor.
Vemos através desses poucos exemplos aqui que Ellen White reconhecia que há certos casos que é melhor a separação. Mas lembre-se, ela não está autorizando aqui novo casamento por isso. Em se tratando de novo casamento, em seus escritos, Ellen White apresenta pelo menos 3 situações. E aqui vem um elemento que alguns julgam complicado. Em seus escritos, ela apresenta pelo menos 3 situações que envolvem novo casamento. 3. Pastor, com que autoridade você está dizendo tudo isso? Gente, olha, eu fiz uma pesquisa muito grande ao longo dessas últimas semanas. Esse assunto tem sido foco das minhas leituras. E li muito artigos, livros, declarações, situações. E isso aqui é uma realidade. Quando nós olhamos para tudo aquilo que ela escreveu, nós podemos classificar, quando se trata de novo casamento, em 3 categorias. Veja, a primeira, novo casamento após a morte do cônjuge. Bom, a pessoa é viúva, vai se casar novamente. Novo casamento. Segunda situação, ela aborda nos seus escritos após um divórcio baseado em adultério. Ela já disse isso claramente naquilo que eu mencionei. Se houve adultério, não há reconciliação, não há perdão, a parte inocente, inocente entre aspas aqui, porque quando se fala inocente não significa que ele é inocente mesmo. Às vezes ele tem uma parcela de culpa naquilo ali, mas tudo bem. Né? Não vou tratar desse assunto aqui agora. Mas fato é que a parte inocente, ela tem direito a novo casamento. Esse é o segundo caso que ela contempla nos seus escritos. Esse é o segundo caso. Agora existe um terceiro. Divórcio permitido por outras causas que não aconteceu o adultério e aconteceu depois do novo casamento. Pois é. Mas deixa eu falar rapidamente aqui. Exemplos, né? Pastor, tem algum exemplo sobre a questão de uma pessoa viúva que ela aconselha a se casar? Tem, e tem um episódio bem interessante. Em 1890, um viúvo chamado José Hare, idoso, escreveu a Ellen White solicitando uma orientação em relação a um novo casamento. E ela respondeu o seguinte, olha aí, para os mais idosos de plantão, preste atenção aí, né? Ela disse o seguinte, ó, eu sei, conforme dizeis, que deveis ser muito só em vossa idade, e não vejo objeção, se há alguém a quem possas amar e retribuir o vosso amor. Aqui é um viúvo idoso. Não existe idade para amar. Não existe idade. Claro, eu estou falando aqui, não estou me referindo agora aqui de crianças, obviamente, né? Estou me referindo a partir do momento que a pessoa tem maturidade para isso. Ela escreve isso na carta 70 de 1898, e isso aqui está registrado no livro Conselhos aos Idosos. Você já sabia que tem esse livro aí? Conselhos aos Idosos? Isso é uma compilação que surgiu desde 2005. Ela tratou do caso de George Butler, o 5º presidente da igreja. Da seguinte forma, a primeira esposa do presidente Butler morreu após 42 anos de união conjugal. 42 anos juntos. Mas, aos 68 anos de idade, Butler, em 1902, teve a oportunidade de se casar com uma mulher de 35 anos, cuja conversão ele mesmo teve uma participação direta. Porém, ele encontrou uma forte oposição por parte da irmã da moça e do cunhado da mulher. E pelo próprio filho dele, que também se opôs ao plano. O que é isso? Meu pai com 68 anos, presidente da igreja, inclusive, eu quero casar com uma moça de 35 anos? Não é possível, isso é uma desonra. Eles diziam e começavam a se opor. E aí, o que você acha que ela respondeu? Sim ou não? Deve ou não deve? Ellen White, então, enviou 3 cartinhas aos familiares endereçados à irmã, ao cunhado da mulher e ao filho do Butler, desaprovando a oposição deles. Ela disse o seguinte, eu vos suplico que não repreendais vosso pai. Não devíeis sentir o que sentis, pois o vosso pai não está fazendo nada que Deus condena. A condenação existe apenas na mente dos homens. Em nada ele tem desonrado os seus filhos e tem se mantido no caminho do Senhor.
Esta mulher é jovem, mas está em uma idade que pode ajudá-lo em seu trabalho. A idade de vosso pai não deve ser uma barreira para a sua felicidade. Alguns diriam, pastor, mas como assim? Eu pensei que ela fosse contra o relacionamento onde há uma disparidade de idades. Existem casos e casos. É verdade, sim, que, ao contrário do que muitos pensam, né? É verdade, sim, que ela fala contra, ela repreende, ela orienta que não devemos ter um cuidado imenso com a disparidade de idades no relacionamento. Mas nesse caso, por exemplo, ela, inclusive, apoiou. Portanto, antes de você olhar para o seu irmão e para a irmã da igreja, que quem sabe estão numa disparidade de idade um pouco expressiva, antes de você condená-los, entenda o contexto. Porque cada caso é um caso. E aqui fica o conselho, né? Aqui fica um conselho. Em seus escritos, ela não aconselha que haja casamento de pessoas com idades muito distantes. Porém, aqui, ela teve um parecer favorável. Não é sempre que a igreja deve desaconselhar casamentos de pessoas com diferença de idade. Não é sempre. Ok? Após um divórcio baseado em adultério. Bom, segundo Ellen White, a parte injustiçada, melhor dizendo, tem 3 possibilidades. Em face de um divórcio por adultério, ela pode, primeiro, permanecer com a parte culpada. Pastor, não é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado você permanecer com a parte que violou o 7º mandamento. Se você perdoou, se você prefere a reconciliação, se você vê nele ou nela traços de arrependimento, se você vê que realmente é possível retomar novamente, não é pecado você permanecer com a parte que pecou. Não é pecado. E agora, segundo posicionamento, novo casamento. Se não dá para permanecer juntos mais, devido a esse delito, então, case-se novamente. Tem liberdade para isso, a parte injuriada. Ou ela diz, permaneça só. Fica solteira ou solteiro. Agora, em relação ao assunto do novo casamento, há um terceiro caso em seus escritos, onde ela não se opõe a novo casamento, só que nesse novo casamento não é por viuvez e nem por adultério. E agora? Quer ver? Ellen White, por exemplo, não se opôs ao terceiro casamento de um ex-cunhado que foi marido de Sarah Harmon. Quem foi Sarah Harmon, pastor? O nome me é semelhante. É a irmã de Ellen. A Ellen tinha 7 irmãos. Para aqueles que não sabem, ela tinha 7 irmãos. Uma delas, inclusive, era irmã gêmea. Mas Sarah era uma das irmãs mais velhas. Sarah havia casado com um irmão chamado Belden, o seu sobrenome. Só que Sarah morreu. E deixou o esposo agora com 5 filhos para cuidar. Belden, então, se casa com uma mulher que havia sido uma serva fiel na sua casa durante alguns anos. Então veja, Sarah morreu, ele está viúvo, pai de 5 filhos, e ele agora se enamora da pessoa que trabalhava na casa. Uma pessoa fiel, nada contra, nada que conspirava contra o seu caráter, e ele se apaixona por ela. Tudo certo, ele é viúvo, ele pode se casar novamente. E ele então se casa com essa mulher. No entanto, um ataque de sarampo deixou ela insana. E ela teve que ser internada em um hospício, pouco depois do casamento. E agora? Que tragédia. Quando aconteceu isso, ele tentou ainda administrar isso, mas não tinha mais como. Ela perdeu a razão. Ficou louca mesmo. O que ele fez? Casou-se uma terceira vez. E algumas pessoas então tentaram obter a exclusão dele da igreja, alegando que ele estava em adultério. Outros apelaram, inclusive, para Ellen White resolver o problema. E sabe o que ela respondeu? Deixe-os em paz. Como que nós temos conhecimento disso? Nós temos conhecimento disso mediante uma carta do filho da irmã White, William Clarence, escrita em 6 de janeiro de 1931, e ele reza da seguinte forma. Olha só. A irmã White, abre aspas aqui, a irmã White não concordava com aqueles que defendiam o ponto de vista de que uma pessoa que se separasse da companhia de outra, contra a orientação bíblica, e casasse outra vez, deveria romper esse segundo casamento para que pudesse ser aceita ou mantida como membro da Igreja Adventista do 7º dia.
A irmã White reconhecia plenamente que, na maioria das vezes, essas pessoas haviam pecado gravemente e que não deveriam ser aceitas como membros de nossas igrejas, a menos que se houvesse arrependido. Mas a senhora White não aceitava a alegação de que tal arrependimento não poderia ser considerado sincero, a menos que o novo vínculo fosse rompido e todo esforço fosse empreendido para se retornar ao companheiro original. Ela reconhecia o fato de que, na maioria dos casos, o reencontro das partes anteriormente unidas em casamento seria impossível e extremamente desvantajoso. E ele continua. Ela também reconhecia que os votos proferidos por ocasião do segundo casamento fossem considerados da forma mais misericordiosa e amável em relação às partes envolvidas. Ela sabia de condições existentes entre pessoas que viviam em relações resultantes do pecado. E ela pede que fosse olhado com misericórdia essas questões. E ele diz o seguinte, aí ele conta a história de Stephen Belden. E ele conta dizendo o seguinte, olha, o sarampo atingiu o cérebro da moça, ela se tornou insana, tendo de ser deixada no asilo ou no hospício. O irmão Belden lutou durante algum tempo, tentando tomar conta de seus 5 filhos, quando decidiu, por amor a esses, casar com uma mulher muito boa e eficiente. Ela o ajudou a reconstruir o lar e a cuidar dos filhos. E achava-se ao lado dele na ilha, quando faleceu, na ilha de Norfolk. Em várias oportunidades, indivíduos dos locais em que Estevão vivia procuravam assegurar a sua exclusão da igreja, por haver ele casado ou separar-se da outra esposa, e o acusavam de adultério. Quando alguém recorreu à irmã White em relação a este assunto, ela disse, deixou-os em paz. Ou seja, amigos, esse aqui é um caso onde William, seu filho de Ellen, ele nos apresenta dizendo o seguinte, ela não apoiava quando a igreja, quando dizia o seguinte, olha, você se separou e não tinha direito a novo casamento e você acabou casando com outra pessoa. Você deve se separar desse segundo casamento e voltar para a primeira. Ela disse, não façam isso. Não façam isso. Ele se separou, não deveria ter se separado, muito menos deveria ter se casado, mas a solução não é se separar agora dessa segunda e voltar para a primeira. Isso não é a solução. E outra coisa, e ele vai abordar o caso do Estevão. Esse caso é um caso de um homem que casou-se novamente sem que a esposa tivesse adulterado. A esposa foi vítima de uma doença e a sequela foi insanidade, mas continuava viva. E o marido casa-se novamente. Ela não se opôs ao novo matrimônio e pediu para a igreja não se opor também. Isso é regra? Não. Significa que a parte inocente pode se casar sem que tenha havido adultério ou que o cônjuge tenha falecido? Claro que não. Mas nesse caso, a posição dela foi muito compreensível. É como se a loucura da esposa fosse considerada como morte. Agora você vai entender por que eu li o texto de 2 Samuel capítulo 12. Por quê, pastor? Porque o que ela faz aqui é aquilo, se assemelha àquilo que Natã, a pedido de Deus, vai fazer com Davi. O que deveria ser feito no caso de Davi? O que diz a lei? O que dizia a lei? Aquele que adulterou deveria ser apedrejado. Mas o que Natã fez? Depois de confrontar a Davi, você é este homem, Davi. E Davi diz, eu me arrependi do meu pecado, eu reconheço a malignidade do meu erro. E aí Natã diz, também o Senhor te perdoe o teu pecado e não morrerás. Você percebe? Que aqui nesse momento, nessa situação, a misericórdia divina, inclusive nem retirou Davi do trono. Não condenou ele ao apedrejamento. E também não retira dele a autoridade de rei. Ele vai sofrer consequências por isso aqui, você vai ver depois. Mas você vê que Deus, ele agiu pela misericórdia nesse caso em especial. Então veja. Ela em alguns casos aconselhou de forma singular, assim como Deus por meio dos seus profetas, de forma singular, mas isso não é uma regra. Eu quero terminar então dizendo o seguinte. Ela agiu assim por causa do quê, pastor? Nós temos exemplos da Bíblia. Um caso de Davi, outro exemplo é o caso de Jesus, com a mulher que foi pega em flagrante adultério. Lembra do que aconteceu lá?
Lá no Novo Testamento, lá também Jesus foi colocado diante de uma situação onde uma mulher, eles haviam dito que ela havia sido pega em flagrante adultério. E aí o que Jesus fez? Ele poderia ter condenado a mulher. Ele poderia ter começado o apedrejamento. Mas o que ele fez? Ele agiu pela misericórdia. Será que eu estou falando para alguém aqui, para alguma pessoa que faltou com a fidelidade? Será que eu estou falando para alguém aqui que é esse o caso? Pastor, eu não sou a parte inocente, eu sou a parte culpada. Você até agora, a pastora apresentou as diretrizes, mas cada vez que você apresenta isso, eu me sinto ainda mais sujo. Veja, realmente o que você praticou é grave. Realmente. Mas entenda uma coisa. Se eu estou falando para uma pessoa que faltou com essa fidelidade, há perdão para você também, se você permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Viva uma vida de fidelidade de agora em diante. Talvez a igreja não possa te restabelecer ao rol de membros da igreja, mas isso não significa que você pode viver uma vida de qualquer jeito. Se você está casado com uma pessoa em que biblicamente não deveria, a situação não se resolve agora abandonando esta para voltar para a primeira. E o que eu faço, pastor? Busque a Deus. Peça perdão pelo que fez. Procure ser fiel a essa nova esposa ou esposo e seja aquilo que você não foi em seu primeiro relacionamento. A igreja, obviamente que ela vai limitar algumas coisas. Talvez você não possa ser readmitido de novo, caso for removido. Talvez não. Talvez. Mas continue sendo fiel a Deus. Pelo poder de Deus, se afaste daquilo que foi a ruína do seu primeiro relacionamento. Em alguns casos, é possível que você tenha sido removido da igreja e não possa ser readmitido. A igreja, ela vai se limitar a agir de acordo com aquilo que está ordenado na palavra. Mas lembre-se, não significa necessariamente que você está perdido aos olhos de Deus. Onde há arrependimento, há também o perdão. Há também o perdão. Amigos, o meu tempo já se foi há muito tempo. Mas eu não vou nem fazer um sumário de tudo aquilo que disse. Mas eu creio que você pelo menos entendeu que a irmã Arte, ela segue a posição conservadora da coisa. Ela segue exatamente aquilo que a Bíblia dizia. Em alguns casos bem específicos, ela traz uma abordagem um tanto diferente, assim como o próprio Cristo agiu, assim como Natã agiu. Mas são casos pontuais. Que você possa valorizar o seu casamento. Nesse momento, eu quero convidar a Carol aqui para cantar. Nessa manhã, nós temos uma pessoa que também decidiu entregar a vida para Jesus e dizer assim, Senhor, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu não estou dizendo que aquilo que eu estou pregando aqui é a vida da Ana, não. Eu estou dizendo aqui que, na verdade, a Ana decidiu entregar a vida, o controle da vida a Jesus, e dizer assim, Senhor, até então eu estava no controle, independente de Ti, mas eu tenho visto que não dá para ser assim, eu não sou feliz. Por favor, ó Deus, venha transformar o meu coração e a minha mente, eu quero me submeter à Sua vontade, eu quero que a Tua lei seja a minha lei, eu quero que o Teu querer seja a minha vontade. E ela se decidiu, nessa manhã, publicamente, de expressar a sua fé em Jesus. E ela vai ser batizada agora. Eu queria que você agora, que vai ouvir essa música cantada pela Carol, eu vou ir para o tanque, a Ana também. Nesse inteirinho, que você coloque agora a sua vida nas mãos de Deus também. Peça perdão a Deus. E Ele está disposto a te perdoar também.